Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Estou feliz demais, como sempre, porque Deus tem me dado a oportunidade de trazer muita gente bacana aqui, muita gente importante no cenário, vários cenários diferentes, né? E hoje não é diferente. Tenho o prazer e a honra de receber aqui Jaime Má. Jaime, obrigado demais pela tua presença. Uma honra, meu irmão, te receber aqui. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. A nossa amizade aí já tem, não sei, não vou nem falar quantos anos. 10 anos para lá. Deve ter isso. Então, fiquei muito feliz com o convite e vamos compartilhar um pouco da nossa experiência aí com o pessoal e ver o que a gente pode aprender mais um pouco também. Sem dúvida nenhuma, aprenderemos demais. Gente, como vocês sabem, antes de falar aqui o currículo do convidado, eu quero agradecer muito a alguns parceiros que eu tenho aqui no Bianchi Podcast. E um deles é o Clube de Negociadores. Se você quer aprender comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação, Clube de Negociadores. É só entrar na plataforma, digitar Bianchi 20 e você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma, tá bom? Não perca essa oportunidade. Negociação é uma coisa extremamente importante, tá bom? Um outro parceiro muito bacana que eu tenho aqui, que me veste inclusive, é a Di Francesco Alfaiataria. O pessoal está no mercado há 40 anos e eu tenho o privilégio e a honra de ser vestido por eles há 1 ano. Então, pessoal da Di Francesco, ó, seu Francesco, Dona Lúcia, Felipe, obrigado demais pela confiança, pela parceria. E se você quiser uma roupa sob medida, perfeita para você, só tem um caminho, Di Francesco. E você tem 20% de desconto com o meu cupom, ligando para lá e falando o meu nome. Você tem 20% de desconto em qualquer peça de alfaiataria, ok? Obrigado demais pela parceria, Di Francesco. E você também sabe que eu tenho um parceiro, é o mais antigo parceiro meu, antes até do podcast, bem antes, há 3 anos, que é a Óticas Visão Máxima. Se você quiser enxergar com mais qualidade, Óticas Visão Máxima. Lá você tem 35% de desconto em qualquer óculos, qualquer marca, qualquer modelo. E se você quiser um óculos personalizado com o seu nome, com a sua logo, você tem 25% de desconto. Mas se você quiser adquirir o óculos da banda Roupa Nova, a Óticas Visão Máxima são as únicas óticas do Brasil vendendo óculos licenciado da banda Roupa Nova. E aí você tem 5% de desconto. É só ligar para lá e falar, estava assistindo o Bianchi Podcast, estou seguindo o Bianchi na rede social. Você tem esse desconto todo que eu falei, 35% de desconto em qualquer óculos, de qualquer modelo, qualquer marca, 25% no óculos personalizado e 5% no óculos do Roupa Nova, da banda Roupa Nova. Tá bom, gente? Um outro parceiro que eu tenho também, que é o mais recente, mas não menos importante, muito pelo contrário, é a Em Moda Mais. É a maior plataforma de moda online do Brasil. Esse mês agora de março eles estão com uma super promoção e o estilo Netflix. Você paga um valor mensal que é baratinho e você tem acesso a todos os cursos da plataforma. Quer aprender mais sobre moda? Quer fazer qualquer curso na área relacionada à moda? Teu caminho é um só. Em Moda Mais, tá bom? E você entrando lá na plataforma e colocando Bianchi 20, você tem 20% de desconto em qualquer curso. Mas esse mês eles estão com 30% de desconto. Então aproveita, você quer trabalhar com moda, assim como eu, tá bom? Um grande abraço a todos. Gente, eu tenho o privilégio de receber aqui uma pessoa que eu gosto muito. Foi uma pessoa que a gente quase se tornou sócio nessa questão de agenciamento de carreira de jogador de futebol. Não foi para frente, mas é um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande, porque sempre foi muito solícito comigo, muito gentil comigo, me recebeu muito bem, abriu as portas para mim. E é um cara que eu tenho um carinho, de verdade, assim, muito grande, que é o Jaime Má. Antes da gente começar, eu vou falar o currículo do Jaime aqui. Vocês sabem que eu tenho esse hábito e eu não quero perder esse hábito, porque o currículo ele é um resumo do quanto a pessoa batalhou para chegar onde chegou. E esse cara foi muito longe. Então, se liga aqui, ó. Jaime é bacharel em Direito pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro, formado em 98. Em 2003, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 2004, fez curso de Marketing Esportivo na Universidade Estácio de Sá.
Em 2005, pela OAB do Rio, fez parte da Comissão de Esporte e Lazer, Simpósio Direito e Esporte. Jaime também é presidente da Federação de Kung Fu Garra de Águia do Estado do Rio de Janeiro e também vice-presidente da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil-China. Vamos saber um pouco mais sobre isso também. Jaime Má tem ampla experiência em gestão de negócios e intermediação. Possui forte capacidade de julgamento empresarial, excelentes habilidades de relacionamento interpessoal e domínio de idiomas. É fluente em português, inglês e chinês. Experiência profissional do homem. Em 1995, trabalhou na H Externo como tradutor no Rio de Janeiro. De 96 a 97 foi estagiário na Sérgio Pinheiro Drummond Associados, como estagiário. 98 a 2000, Costa Ramos Advogados, já como advogado. De 99 a 2000, Esporte Clube Barreira, Relações Internacionais, aqui no Rio de Janeiro, o clube. 2001 a 2004, New Start Assessoria e Consultoria, já como sócio. Em 2005, Sport Business International, Gerenciamento e Intermediação na DNA Sports, que é a empresa que ele tem, Rio de Janeiro. 2010 a 2017, trabalhou para o Hebei Jinying FC, é isso? Jinying? Jinying FC, como representante no Brasil, do eBay e China. 2024, Voga Jogos e Apostas Limitada. É sócio e representante legal no Rio de Janeiro. Pô, cansei só de falar, mano. Sempre canso de falar currículo. Jaime, mais uma vez, meu irmão. Pô, obrigado demais, cara. Uma honra te receber aqui. Rapaz, a primeira pergunta, eu já sei eu sei que você sabe qual é a primeira pergunta, porque você foi lá e fez o dever de casa. A primeira pergunta que eu tenho para você, ela é comum a todos que vêm aqui. Me diz quem você é, sem dizer o que você faz. Descendente de chineses, com muito orgulho. Pai da Juliana e de Jeremias. E a gente corre por aí para fazer alguns negócios e resolver alguns problemas. É isso que a gente faz. Boa, boa, boa. Jaime, você já está no futebol há muito tempo. A gente se conhece há no mínimo 10 anos. Sim. No mínimo. Quando eu te conheci, você já estava no futebol e eu estava começando a agenciar a carreira de jogador de futebol. Eu fiquei pelo caminho, fui para outro lado, você seguiu, você já está há bastante tempo aí. Uhum. Me dá um panorama de como você enxerga o futebol brasileiro hoje. Sua visão, através da sua experiência sobre o futebol brasileiro hoje. Futebol no Brasil. Na verdade, a gente pode dizer que o Brasil é o maior celeiro de craques do mundo. Realmente o Brasil tem muito bons jogadores, exporta muitos jogadores para o mundo, independente do mercado, se é Europa, Ásia, Oceania, na própria América e até África, né? Então, eu acho que o que falta, talvez, e é uma coisa que está mudando graças às SAFs que estão acontecendo, é justamente mais uma questão de responsabilidade na administração. Gestão, né? Infelizmente, a gente vê no futebol que tem muito garoto bom de bola, que se perde. Se perde, talvez, por falta de oportunidade, se perde, talvez, por uma falta de estrutura familiar. Isso também influencia muito. Então, talvez se a gente pudesse organizar melhor, talvez a gente até fosse muito mais... A gente teria um número muito maior do que o que a gente tem hoje. Né? Teria muito mais sucesso. Sim. Qual a grande diferença do futebol brasileiro para o chinês? Futebol brasileiro, muita habilidade, muita técnica. Mas talvez, taticamente falando, muito fraco. Futebol asiático, chinês. Muita tática. Muita tática, taticamente correto,
se esforçam para estar taticamente correto, mas falta habilidade, falta técnica. É isso. Como é que tem sido feito para corrigir isso na China? Como é que tem sido conduzido o trabalho lá? Como é que está sendo feito isso? É com intercâmbio, é levando o brasileiro para lá, é levando gente de outro país para lá para poder contribuir no desenvolvimento da técnica, dessa habilidade? Como é que está sendo feito isso? Na verdade, na China, né? Na verdade, na China o que a gente tem um ponto cultural que atrapalha um pouco nesse sentido. Aqui no Brasil, a criança vê futebol como um meio de mudar de vida. Sim. Na China, não. Na China, os pais não incentivam as crianças a praticarem um esporte para mudar de vida. Pelo contrário, incentivam que os filhos estudem mais para poder almejar entrar num ensino médio melhor, numa universidade melhor, para conseguir no futuro ter uma boa formação e ter um bom emprego. Então, aí já tem uma grande barreira. Futebol lá é uma prática esportiva... É uma prática esportiva comum. Entendi. Entendeu? Claro que existem crianças que não gostam de estudar. Isso existe em qualquer lugar do mundo. E aí, talvez, esses que não gostem de estudar pratiquem mais futebol. Mas não é levado como é aqui no Brasil. Aqui você vê o garoto mata a aula para ir jogar bola. Sim, na China, eu fiz muito isso. Na China, dificilmente isso vai acontecer, entendeu? Então, a gente tem uma barreira muito grande, já culturalmente falando. O que a China hoje tem feito, já foi feito alguns movimentos. O governo chinês, né, através de todos os clubes de futebol, começou a contratar vários jogadores conhecidos no mercado. Começaram a ter várias escolinhas de futebol de vários clubes na China. Foi contratado treinadores de todas as partes do mundo. Então, você tem treinador brasileiro, você tem treinador espanhol, você tem treinador alemão, você tem treinador português, de tudo que é lugar. E o que tem acontecido também é o caminho inverso. Tem sido feito vários intercâmbios com jovens que saem da China, acabam vindo para o Brasil, como a gente já fez, Espanha, Portugal, justamente para tentar fazer com que os chineses possam integrar junto com o jogador local, para tentar absorver mais informação, tentar absorver habilidade, técnica, convivência e etc. É isso. Qual o maior clube da China hoje? O maior, talvez não no sentido assim de grana. Qual o mais bem estruturado, o clube mais importante da China hoje, pensando nesses aspectos todos assim de desenvolvimento, de estrutura, de organização, de gestão? Qual é o maior clube da China hoje? Os clubes hoje da primeira divisão chinesa, que a gente chama de China Super League, todos têm uma estrutura fantástica. Todos os clubes têm uma estrutura fantástica. Talvez hoje falar assim, qual é o mais importante? Beijing Guoan, time da capital. Time antigo, bem estruturado, poder financeiro. Xangai, a gente tem Xangai Sanhua e Xangai Port, que a gente chama, que é o Shanghai Sangang. Também muito bem estruturados os dois. Talvez esses três times, por estarem em cidades mais importantes, a gente pode dizer que talvez financeiramente e estruturalmente falando, de maior importância. Eu vi uma matéria um dia desses falando do Guangzhou Evergrande. Faliu. Faliu, né? Faliu. Rapaz, era muito grande. O time que o Oscar jogou. Não foi não. O Oscar? Quem foi que... O Oscar foi no Xangai Port. Quem jogou no... Quem jogou no Evergrande, que era conhecido Elkson. Elkson. Eu cruzo com o Elkson, às vezes, em Ipanema. Elkson, Conca. Isso. Mais Conca. quem? Passou muito jogador brasileiro nesse clube. Muito jogador como é que brasileiro. Faliu porque o grupo por trás do time era um grupo imobiliário. E aí ele alavancou muito com o crescimento do setor imobiliário. Sim. Só que o setor imobiliário acaba se transformando numa bolha.
E aí, quando essa bolha estourou, acabou que o time foi junto. Tentou se recuperar, mas aí não conseguiu segurar e acabou fechando. Qual a maior transação de futebol Brasil-China que você já viu acontecer assim? Oscar. Oscar? Foi o jogador que ficou mais tempo. Quanto tempo ele ficou lá? 5 anos? Ficou bastante tempo. Mas os valores eram valores... Astronômicos. Entendeu? Voltou com boi na sombra, né? Voltou. Você acha que os clubes chineses, uma das maneiras mais importantes, atrativamente falando, que eles têm de convencer um jogador brasileiro a ir para lá, ou qualquer outro jogador, é a questão financeira ou a questão também da estrutura? Porque o idioma é difícil pra caramba, né, cara? Assim, e o jogador desse, quando vai para lá, provavelmente ele tem um tradutor, vai ter um... Então, não é fácil, o idioma não é fácil, cara. Todos esses jogadores que foram para lá, eles tiveram suporte. Sim. Tá? O clube disponibilizou transporte, veículo, tradutor, motorista. Então, certeza que não passaram nenhuma complicação. E talvez o perrengue maior seja a questão cultural, talvez a alimentação, né? Sim, se adaptar. Mas até a parte da questão de alimentação hoje, dependendo da cidade onde você esteja, você consegue encontrar qualquer tipo de comida que você queira. Né? Então, por exemplo, se você estiver em Xangai e em Pequim, que são as grandes cidades, Guangzhou, que é uma grande cidade, se você quiser a churrascaria brasileira, você vai encontrar. É mesmo? Né? Se você quiser comer uma boa comida italiana, você vai encontrar. Eu quero comer comida tailandesa, você vai encontrar. Então, a China se desenvolveu tanto, mas tanto, que hoje eu vou te falar que não falta mais nada. É um país que, se você hoje, Bianchi, for, eu tenho certeza que vai te dar uma excelente impressão e que talvez você fale, nossa, eu acho que eu não vou embora, eu não vou voltar para o Brasil, eu vou ficar por aqui. É isso. O que você mais sente falta lá, Jaime? Quando eu tô lá? Não, quando você tá aqui. Quando eu tô aqui? O que você sente mais falta de lá? Você tem parente lá? Meu próximo não, só é parente da minha esposa agora. O que você mais sente falta quando você tá aqui de lá? É da segurança? Segurança. Primeiro lugar. É mesmo? Hoje você fala que a China é um país, cara, 99,99% seguro. Você anda em qualquer lugar... É completamente invertido aqui no Brasil. Você anda em qualquer lugar com uma sensação de segurança absurda. Em qualquer horário? Qualquer horário. Qualquer horário. Loucura, né, cara? E taxa de resolução de criminalidade altíssima. Se acontecer um crime hoje, não te dou uma semana para estarem resolvendo o problema. É isso. É completamente o oposto. Brasil, Jaime. É completamente o oposto que a gente vive aqui hoje. É isso. Incrível isso, né? Entendeu? E a gente está falando de um país com uma população de... 1,5 bilhão quase. Cara, inacreditável isso. 1,5 bilhão. A diferença é muito grande. Estamos com 216 milhões. Né? Nossa. Entendeu? Então é isso. Não é brinquedo não, né, Jaime? Quem são os jogadores, não sei se você pode falar, né? Que você tem hoje ou que você já negociou, alguma transação que você tenha feito assim importante ou participado? Quantos jogadores você tem hoje na DNA Esportes? Como é que está hoje? Que pé está hoje a DNA Esportes? Que a DNA é por onde acontecem transações de futebol. Sim. Como é que está hoje a DNA no mercado, sim? Como é que está? Não, a gente não tem muitos jogadores, a gente tem uma quantidade boa. Alguns jogadores com parceria com algumas agências grandes, de grande porte, conhecidas no mercado, algumas agências menores. A questão, acho que talvez não seja quantitativa, talvez mais qualitativa. A gente hoje tem alguns garotos que estão bem alocados, né? Então, jogador na Coreia,
jogador aqui disputando Série B de brasileiro. Então, a gente tenta trabalhar eles de uma melhor forma possível para que eles alavanquem a carreira e, consequentemente, a empresa também se beneficia com isso. Possa negociá-los. Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Como é que você enxerga as SAFs, em especial aqui no Brasil? Você é a favor ou contra? Pelo que você falou agora, um pouquinho antes aí, eu acho que você é a favor. Sim. Mas como é que você vê essa questão das SAFs? Eu acho que só trouxe mais responsabilidade em gestão dos clubes. Antigamente, quando a gente via clube associativo, o que acontecia muito é que talvez o presidente que esteja no momento fazia tudo do jeito que ele queria e joga o abacaxi na mão do próximo. E aí foi o que aconteceu em vários clubes hoje no Brasil. E aí quando você vê o clube endividado, é justamente por esse motivo. Quem criou a dívida lavou as mãos e passou para o próximo. Agora, quando você cria uma SAF e a SAF torna-se uma empresa, você vai fazer uma gestão como se fosse uma empresa. Você não vai fazer uma gestão para que você próprio tenha um prejuízo para poder ter problemas daqui a sei lá quantos anos. Então, as coisas estão melhorando nesse sentido, entendeu? A gente tem hoje cerca de 120 SAFs no Brasil. Né? Mais ou menos. Eu já tive a oportunidade de receber algumas pessoas aqui que... algumas a favor e outras contra, né? Assim, eu tenho uma opinião muito formada a respeito disso, não. Tem alguns exemplos aí que deram muito errado, né? Do Vasco, do Botafogo agora está passando um perrenguezinho lá, né? Na verdade, é a forma de como você constitui a SAF. Sim, sim. A SAF em si é um excelente negócio por uma questão de estruturação de empresa. Agora, é claro, tem empresas que são muito bem estruturadas e que dão muito certo. Agora, tem SAFs que, infelizmente, também, dependendo da gestão, vão dar errado. Entendeu? Então, é isso. Verdade. Eu acho que a gente tem muito ainda que evoluir nessa questão de gestão aqui no Brasil, né? Tem muita coisa, e mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Acho que tem muita coisa ainda para melhorar, né? O meu grande receio com relação à SAF é o fato da SAF normalmente estar na mão de uma pessoa, né? Ou de um grupo. Ou de um grupo, né? E amanhã ou depois o grupo quer sair, quer ir embora e, meu amigo, é complicado toda a vida, né? Mas com certeza ele também vai querer fazer uma negociação para não ter prejuízo. Sim. Fale um pouco sobre o fato de você ser vice-presidente da Câmara de Intercâmbio Cultural Brasil-China. O que é isso exatamente? O que envolve esse cargo exatamente? Há quanto tempo você está nesse cargo e como é que você foi parar nesse cargo? Então, a Câmara já deve ter quantos anos? Deixa eu pensar aqui. Quantos presidentes já passaram? 30 anos. 30 anos, mais ou menos. Eu entrei na Câmara a pedido do fundador. E aí, na época, por ser filho de chineses, saber falar português bem, falar chinês bem, e aí ser uma pessoa que pudesse ajudar no crescimento da Câmara aqui dentro da sociedade brasileira. Na época, quando eu entrei, por ser formado em Direito e tudo mais, eu entrei como departamento jurídico. Passou-se alguns anos, virei secretário-geral, e depois disso virei vice-presidente. Na verdade, o que a gente faz? A gente faz muitas atividades de receber delegações chinesas aqui para o Brasil para fazer um meio-campo com o governo brasileiro, empresas brasileiras. Isso em algum segmento específico ou qualquer segmento? Não, normalmente não tem um segmento específico. Entendi. É de acordo com a demanda. Pode ser esporte, pode ser comércio, Sim. Pode ser qualquer outra... E depois a Câmara também tem ajudado muito a sociedade brasileira quando a gente fala em alguns problemas sociais. Então, Natal, a gente se une para fazer uma doação de cestas básicas para as pessoas mais carentes. Quando acontece alguma enchente, alagamento, nessas regiões a gente também se une para poder fazer uma doação para ajudar a sociedade brasileira. Não é só a Câmara, né? Eu acho que a questão é da sociedade toda chinesa, a comunidade chinesa aqui do Rio de Janeiro.
Então, hoje a gente tem aí, talvez, eu acho que umas 5 ou 6 associações chinesas. Então, a Câmara é uma delas e a gente se une para poder ajudar. É uma forma de retribuir o carinho que o Brasil acolheu os chineses. E aí a gente, em contrapartida, a gente também faz um apoio social. Seria isso. Entendi. Qual a população chinesa hoje no Brasil? Assim, você tem ideia? Não. No Rio de Janeiro, talvez a gente esteja falando algo em torno de 20 mil chineses, mais ou menos. A nível Brasil? A nível Brasil, eu não tenho esse número. Mas a maior concentração em São Paulo. Ah, São Paulo é uma concentração de tudo. Maior concentração São Paulo é São outro Paulo. Brasil, né, cara? Ô, Jaime, como é que surgiu a Vogabet, cara? Fala um pouco da Vogabet. Como é que surgiu isso aí? Então, na verdade, esse foi um boom do momento, quando começou a aparecer várias bets no mercado brasileiro. Haja bet, meu amigo. E aí eu fui convidado por uns amigos para poder integrar essa empresa. E aí, como eles precisavam também de uma pessoa local, e aí me convidaram, e aí eu entrei para poder fazer essa parceria com eles, entendeu? E a gente hoje é uma empresa licenciada, credenciada, né? E a gente pode explorar legalmente os jogos, é isso. Entendi. E tá indo bem? Tá funcionando? Como é? Tá caminhando. Dentro das expectativas, está caminhando. Legal. Como é que você avalia a situação que ocorreu no evento da CBF há um tempo atrás? Você deve ter visto isso, foi amplamente divulgado. Uhum. Eu falei sobre isso aqui com algumas pessoas. Eu convidei o Alfredo Sampaio, à época presidente da Federação de Jogadores e tal, dos clubes aí. No dia seguinte que aconteceu aquilo, eu o convidei. E ele, no dia seguinte, pediu demissão. Então, Alfredo Sampaio, estou já aguardando aqui. A gente já falou algumas vezes, mas a agenda ficou sempre difícil. Quando eu falei com ele no dia seguinte, ele estava embarcando para os Estados Unidos. Uhum. Então, a gente não conseguiu ainda acertar os ponteiros aqui. Você deve ter visto aquilo. Sim. E eu me senti muito mal. Eu trabalho com imagem. E a imagem que foi passada ali pelo Leão e pelo Oswaldo de Oliveira foi uma imagem muito ruim de como não se deve tratar uma pessoa em seu país. E eu ali, vendo aquilo ali na hora, eu fiquei tentando me colocar no lugar do Ancelotti. Rapaz, eu sou sanguíneo, né? Talvez eu tinha, na hora ali, pego o microfone e falo assim, ó, tchau, muito obrigado, vocês não me querem aqui. Mas o Ancelotti, ele foi de uma educação, de uma gentileza, de uma finesse muito grande. Como é que você viu aquilo ali, cara? Como é que você analisou aquele fato ali? Eu achei que o Oswaldo Oliveira e o Leão, principalmente o Oswaldo, foi uma verborragia, cara. Foi uma agressão, foi uma falta de gentileza. Uma pessoa que não pediu para estar aqui, foi convidado. E, ao mesmo tempo, a sensação que eu fiquei foi que o Oswaldo Oliveira e o Leão estavam com o ego machucado porque não foram mais contratados por clube nenhum, não foram... E tiveram uma carreira muito boa, assim, longeva e tal, mas a verdade é que estavam meio que no ostracismo. Como é que você viu aquilo ali, cara? Primeiro, eu acho que, o Leão e o Oswaldo de Oliveira são dois técnicos respeitados aqui dentro do mercado brasileiro. Só que também a gente não pode levar em consideração o posicionamento deles dois em relação a todo o mercado. E a gente tem um problema no mercado brasileiro, e isso é uma conversa que a gente tem feito com alguns amigos, é que a gente tem uma deficiência de treinadores hoje. A gente tem um leque muito grande de treinadores antigos. Sim. E aí eles se englobam nesse segmento. E treinadores de uma nova geração. Só que a gente não tem aquele meio termo, aqui fica um vácuo ali no meio. E a gente não forma também novos com a mesma velocidade. Isso. Então, acho assim, o Brasil sempre foi um país de portas abertas para os estrangeiros. Tanto é que meus pais
são estrangeiros. E eu vejo o quanto os brasileiros tratam com carinho todos os estrangeiros. Então, de novo, a posição deles dois não pode prevalecer em relação ao que os brasileiros são, né? Então, tanto é que a grande maioria dos treinadores se posicionaram em relação a ser contra o posicionamento deles dois. Sim. Então, eu também sou contra nesse sentido. Porque, infelizmente, se não estão no mercado, é porque talvez não se atualizaram. E o que falta realmente é isso. Precisa de uma atualização. E a gente não vê isso aqui. Por isso que a gente viu agora porque antigamente era muito treinador brasileiro indo para fora. Isso o que a gente está vendo hoje... Eles, inclusive, então, né? E eles, o Oswaldo de Oliveira trabalhou no Japão vários anos. Sim. Entendeu? Então, tipo, se você olhar, o que está faltando é uma atualização. E por isso que a gente hoje tem uma carga de treinadores estrangeiros entrando no Brasil. Do mesmo jeito que... Por que jogador brasileiro vai para todos os países? E nem por isso as pessoas são maltratadas. Pelo contrário, as pessoas são idolatradas. Então, assim, não vejo. Eu acho que foram infelizes na colocação que fizeram. Sim, totalmente. Totalmente. Trazendo agora para o contexto bem atual, de anteontem. Cara, como é que você viu essa situação do Felipe Luiz no Flamengo? O Flamengo me dá uma goleada no Madureira, um placar agregado de 11-0. Na segunda-feira faz 8-0, tinha sido 3-0 no primeiro jogo. Faz um 8-0. E o que está rolando na mídia, eu fiz um story falando sobre isso, que é muito difícil você traçar ali um diagnóstico do que aconteceu sem ouvir os dois lados. Sim. Muita gente falou de um lado, mas eu não ouvi o presidente. Eu não sei o que o BAP pensa, o que ele estava pensando quando mandou demitir. Então é muito complicado fazer esse julgamento. Mas, pelo que saiu, pelo áudio que vazou dele lá e tal, como é que você viu essa situação, cara, de um cara que foi 7 anos de clube, ganhou tudo como jogador, ganhou praticamente tudo como treinador num período de 1 ano, sem contar que veio do Sub-17 ganhando o título, Mundial Sub-20, e no profissional ganhou o que ganhou. E, de repente, o cara ganha de 8-0 e é mandado embora dentro do vestiário numa conversa de 30 segundos. Cara, me explica isso, Jaime. Pelo amor de Deus, cara. O que tu achou daquilo ali? Para mim, uma grande infelicidade. Acho que o posicionamento do Flamengo completamente desrespeitoso com o profissional. Não conheço, mas por tudo que ele fez dentro do Flamengo, era para ter sido mais respeitado. Sem dúvida. Você fala que teve toda uma negociação para a renovação do contrato dele. Dentro de uma renovação de contrato, é claro que existem outras propostas de outros clubes, onde, na verdade, ele precisa avaliar, ele precisa conversar. E aí, no final, ele toma a decisão. Então, foi feita toda uma negociação para mantê-lo no Flamengo. A temporada iniciou de uma forma não tão agradável. Se perdeu pelo Lanús. Acontece. Só que, de repente, ele ganha de 8-0. E aí, vamos dizer que o time está começando a entrar nos eixos de novo. E, de repente, do nada, você manda ele embora. Uma final chegando no domingo. Pois é. Então, na verdade, tudo indica que ele nunca foi o treinador que agradasse a atual gestão do Flamengo. Infelizmente, eu acho que é isso. De novo, a gente está tomando uma posição analisando o que a gente tem de informação. Mas só pode ser isso. Não tem outra explicação. Mas eu acho que foi infeliz, até pelo profissional. Sim, entendeu? sim. Eu achei que ficou muito feio, principalmente porque o BAP, quando assumiu, ele assumiu com um discurso de gestão, de profissionalismo, de ética e tal. Cara, essa foi a situação mais bizarra que eu vi. O futebol tem muita coisa bizarra. Muita. Muita coisa bizarra. Muita. Eu recebi um WhatsApp um dia desse de um grande diretor de futebol,
que é um grande amigo, depois em off eu te falo quem é, você sabe quem é, me mandou um WhatsApp que eu enviei um projeto para ele ver, me dá uma posição sobre o projeto e tal, e ele, cara, esse projeto teu aqui vai acontecer. Uhum. Eu não tenho como dizer para você se é daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer. É muito legal o projeto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pô, beleza. Ele falou, ó, se o clube que eu estou não tivesse em recuperação judicial, eu implementaria aqui e tal, não sei o quê. Aí, beleza, passou. Aí um dia desse eu mandei uma outra mensagem. Cara, ele me respondeu com um WhatsApp, que eu até perdi o WhatsApp, eu estava falando para hoje para o Santiago, para a Paula, que eu perdi muito conteúdo que eu troquei de celular. E muitos arquivos eu perdi na transição de um para o outro. Uhum. E essa conversa dele especificamente se perdeu, mas eu gravei a conversa. Ele fala basicamente que o futebol, os bastidores do futebol, muitas pessoas não têm ideia do que acontece nos bastidores, e que o futebol é dos amigos. Ou seja, querendo dizer que se você não está na panelinha dos amigos, muitas vezes você é escanteado, acontecem coisas e tal, não sei o quê. Eu entendi o contexto do que ele quis dizer e hoje eu vejo que é muito por aí mesmo, entendeu? Mas essa situação do Felipe Luiz, cara, eu trabalho com imagem, cara, com comunicação não verbal, com comportamento. Isso pegou muito mal para a imagem do Flamengo, cara. Porque se o presidente BAP manda um recado para ele no dia seguinte, Felipe, vem aqui, vamos conversar. Felipe senta e ele fala, olha, eu não estou satisfeito com o rumo que o futebol está tomando, nós perdemos 2 competições importantes, eu não estou vendo aproveitamento, o time caiu, perere. Cara, vamos encerrar aqui a nossa parceria? Ok, é o direito dele, contratar, mandar embora. Sim. Mas, cara, do jeito que foi feito, com um cara que ama o Flamengo, desde pequeno sonha jogar no Flamengo, e o cara entregou. Você não pode falar que não entregou. O cara ganhou tudo como jogador e ganhou 5 títulos como treinador. Se ganha mais um, ele se iguala ao Carlinhos, o maior treinador da história do Flamengo, em termos de título. Pô, já ele pegou muito mal, cara. Isso arranha muito a imagem do clube. Na verdade, é isso. É um treinador jovem, atualizado, ganhou o que ganhou para o Flamengo, teve a sua renovação de contrato e por alguma infelicidade ou algum acontecimento que ninguém ainda entende, o presidente do Flamengo tomou essa decisão. E, na minha visão, uma decisão infeliz. Né? Novo treinador do Flamengo que vai assumir, não sei se talvez tenha essa mesma postura e talvez tenha essa competência toda do que foi feito até agora. Vamos ver. Passou pelo Cruzeiro, acho que não ganhou nada, né, do Cruzeiro. Então, por isso que eu estou te falando. Né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. E aí ainda tem um desdobramento importante aí para se comentar nesse lance aí. Eu trabalho com esse tipo de coisa, eu fico antenado a certas coisas. Acho que você tem que pensar muito nas coisas que você vai falar para que você não caia em contradição. Eu costumo dizer que a Ana Couto, que é a principal mulher hoje do branding no Brasil, ela tem uma frase que é um curso que ela diz assim: faz e fala. O que você pensa, o que você faz, o que você fala, precisa estar no mesmo trilho. Porque se você pensa uma coisa, faz outra e age de outra, isso vai afetar diretamente o caráter. Vai dar tudo errado. Vai dar tudo errado. E ela fala muito sobre isso e é uma mulher que eu admiro bastante, assim. O Leonardo Jardim deu uma entrevista, não estava no Cruzeiro, dizendo que caso ele saísse do Cruzeiro, não ia treinar nenhum outro time brasileiro. Ele não treinaria nenhum. Eu não sei por que cargas d'água uma pessoa, um treinador de futebol que sabe que o mercado é extremamente volátil, hoje você está aqui, amanhã você está ali, o cara fala uma coisa dessa. E hoje ele está fechando com o Flamengo. Sim. Já acertou com o Flamengo. Cara, eu vejo isso muito no futebol, Jaime. Isso é uma coisa que é gestão, que é comportamental, que isso você tem como alinhar isso no clube para que as coisas não fujam, né? Cara, como é que você vê isso também, bicho? Você deve até ver muito mais do que eu esse tipo de coisa. Coisas do futebol, infelizmente.
É aquilo que você já falou no início. Acontecem certas coisas que é incompreensível. Você não consegue compreender por quê, mas acontece. Você já passou por uma situação parecida, assim, negociando com um jogador, negociando com um clube, e de repente o clube te falou uma coisa, e aí você depois mudou e você ficou... Já aconteceu essas coisas contigo? Já aconteceu. Entendeu? Já aconteceu de jogador estar bem na competição e, de repente, por um treinador, talvez por outras intenções, pedir para o jogador ser demitido, para poder trazer um outro. E aí, no final, o jogador não quer rescisão de contrato, e aí o treinador foi demitido. E aí o jogador mantém alto nível até o final da competição. E aí, certeza que talvez no mercado fosse uma questão de renovação e não consegue renovar. Coisas do futebol. Entendeu? Acontece. Acontece, infelizmente. Mas essa aí do Felipe Luiz, para mim, foi uma das mais bizarras que eu já vi. Já vi muita coisa estranha no futebol. Mas essa aí foi... E foi parecido com o que aconteceu com o Dorival. Porque o Dorival ganhou uma Copa do Brasil, uma Libertadores, se não me falha a memória. O Libertadores, o Brasileiro. E ganhou dois títulos importantes. E foi mandado embora com um time com aproveitamento, um time bem, ganhando uma competição importante. Foi mandado embora assim também, uma coisa parecida. Achei que a do Felipe Luiz foi mais bizarra ainda. Mas aconteceu a mesma coisa com o Dorival. Coisas do futebol. Rapaz. Então, do Felipe Luiz foi o que eu falei. É tudo muito estranho por uma questão que ele tinha acabado de renovar há pouco tempo. Sim. Entendeu? Então, mas não era o treinador do perfil que eu queria. Então, por que renovou? Eu escutei um papo aí, você deve ter escutado também, um boato de que a demora do Felipe Luiz em demorar na renovação foi porque ele estava negociando com o Chelsea. Você ouviu esse papo, não? Sim. Eu não sei se é verdade mas ou não, foi, entendeu? Então, mas foi como eu falei, no momento que você tem o seu contrato próximo a se encerrar, você tem todo o direito de poder escutar qualquer proposta. 6 meses antes. Né? Você tem todo o direito. Sim. Né? Não só treinador, como um atleta. Então, você começa a ir no mercado, escutar o que tem de proposta. Se a proposta for interessante, cabe onde você está tentar cobrir aquela proposta para te manter. Sim. Mas se no final aconteceu tudo o que aconteceu, o Flamengo mesmo assim renovou, então por que renovou? Porque ele ficou negociando com o Chelsea, então não renovava, ué. Deixava ele seguir a vida dele no Chelsea. Agora, para que fazer isso tudo? Então, são coisas do futebol. Até porque quem está vendo isso para ele não é o Felipe diretamente, não. Né? O empresário dele é o maior empresário do mundo, Jorge Mendes. Jorge Mendes, isso mesmo. Jaime, se você fosse presidente da CBF, qual a primeira atitude que você tomaria em relação ao futebol brasileiro? E se você está gostando do Samir Chaudhry aí, como é que você está vendo essa questão? Difícil essa pergunta. Muito difícil de responder essa pergunta. Acho que cada pessoa, principalmente que está dentro desse mercado, tem um posicionamento diferente, cada um pensa de uma forma diferente. Difícil agradar todo mundo, né? Se nem Jesus Cristo agradou. Não é? Então, é complicado, né? Eu acho que a gente tem feito, a seleção brasileira, a CBF em si, tem feito bons movimentos. Essa gestão. Essa gestão. Tem pessoas muito capacitadas em cada departamento. Antes, tinha alguns problemas internos, que todo mundo sabe que existia. Pelo menos nessa gestão atual, a gente não escuta mais nada disso. Sim. Então, acho que está no rumo certo. Trouxe um treinador muito experiente, muito competente, com um currículo invejável. Se vai ganhar outra coisa, né? Se vai ganhar outra coisa. E a gente que trabalha no futebol, a gente sabe, não é o treinador que ganha o jogo. São os jogadores ali dentro que ganham. E se quiserem derrubar o treinador, quem derruba o treinador são os jogadores que estão em campo. Sim. A gente sabe disso, né? E tanto para uma seleção quanto para um clube,
É muito mais fácil trocar um do que trocar os 11. Né? Em clubes é mais melhor trocar um do que 40. Pois é. Entendeu? Então, assim, eu acho que tá bem administrado, no rumo correto. Eu acho que é isso. Com um grande treinador, né? Vamos trazer essa questão aí, uma pergunta parecida, trazendo para o... A gente estava no macro, vamos trazer para o micro aqui. Você se tornou presidente de um clube hoje aqui no Brasil. A primeira coisa que você faria? Verticalizar, integrar base mais com profissional. Sendo um clube pequeno, a atenção voltada toda para a base. Principalmente sub-15, sub-17. Até porque um clube pequeno, ele precisa revelar, precisa fazer parceria com os clubes grandes. Ele vive de revelar jogadores. E manter um percentual de venda futura. É onde talvez entre a um curto, médio prazo, um caixa para o clube. Talvez essa postura. Eu vejo hoje muito clube pequeno investindo o que ganha no profissional e abandonando a base. Né? Que eu acho que porque eu preciso me manter na primeira, eu preciso me manter numa segunda, mas se manter. Mas o que traz receita para você? A gente sabe que no futebol brasileiro o que traz receita é venda de jogador. Então, eu mantenho um profissional, vamos dizer assim, meia boca, para pelo menos ficar no meio da tabela ali, e boto toda a minha atenção, toda a minha energia para a base. Tento fazer um trabalho melhor de revelação, captação. Aí jogadores de 13, 15, 17, é o que tem acontecido hoje, porque os clubes grandes têm um departamento de captação muito competente hoje, e ir no mercado, fazer parceria com os grandes, e aí aproveitar e esperar para ver se aquele garoto em específico vai se tornar uma nova pedra preciosa do Brasil. É isso. Sim. Em relação à China, como se dá uma transferência e qual a complexidade de uma operação dessa? Você tem um jogador hoje aqui, vai levar para a China. Qual a primeira atitude a ser observada, a ser tomada? Como é que funciona essa engenharia para transferir um jogador daqui para lá? Primeiro, acho que ele não pode ir com menos de 18 anos, não é isso? Mas como é que se dá isso? Mercado internacional, atletas com menos de 18 anos a gente não consegue fazer a transferência. Especificamente para o mercado chinês, eles gostam de jogadores com mais experiência. Então a gente fala de um jogador talvez aí de 25 anos para cima. Só ser um bom jogador. Ser um bom jogador é importante, mas o extracampo também é muito importante. Pesa muito para eles, né? Principalmente em alguns países. A China, por exemplo, é um tipo do país que talvez o extracampo pese bastante. A pessoa fica antenada para a questão extracampo também, entendeu? Então, em relação à negociação em si, é uma negociação como se fosse para qualquer outro mercado. A gente tenta fazer primeiro, se o jogador não estiver livre, a questão de negociação entre os clubes, para ver se os clubes chegam num consenso. E aí depois, negociação com o atleta para ver se a gente consegue fechar a questão do pacote salarial dele. E aí, se tudo correr bem, a gente consegue concretizar o negócio. Quanto tempo costuma demorar uma transação dessa? Depende. Não posso ter uma data, um tempo certo. Muitas variáveis. Né? Muitas variáveis. Depende também de relacionamento, entendeu? Então, tudo depende. Muito bem. Vou fugir um pouquinho desse negócio aí. Eu quero saber a tua opinião. O que é elegância para você? Eu acho que a questão de elegância não é só uma boa vestimenta, uma boa roupa. Acho que a elegância é mais uma questão de educação.
você saber se portar no ambiente onde você está. Às vezes você pode não estar com a sua melhor roupa, mas as suas atitudes, o seu comportamento, a postura que você apresenta, talvez seja mais importante que a roupa que você esteja usando. Na minha opinião, seria isso. Sim. Eu lembro eu não sei como é que funciona, como é que a China vê essa questão, né, de imagem, né, de comportamento, como é que funciona lá, assim? O chinês normalmente é bem educado, né, mas como é que funciona isso lá, assim, na China? Não, os chineses hoje... Jogadores de futebol, né, especificamente lá, como é que funciona isso? Os jogadores chineses ou com os jogadores brasileiros? Jogador chinês lá. É o jogador brasileiro que estiver lá, mas o chinês, como é que eles veem essa questão? Tem de tudo. Tem tanto um jogador que é muito bem arrumado, elegante, quanto tem um que é todo esculhambado. Normal. Então, é mais ou menos igual aqui. É, normal. Tudo muito parecido. Mas, assim, em relação ao que os chineses... O tratamento dos chineses com o estrangeiro, eles tentam fazer com que o estrangeiro se sinta bem acolhido quando ele está na China. Então, isso é certeza de que não vai ter nenhum problema de racismo, problema de bullying, nada disso. Pelo contrário, as pessoas vão tentar ajudar para que você se sinta feliz aonde você está. Sim. É isso. Eu me lembro eu sempre comento isso aqui também, porque foi um negócio muito legal. Eu assisti uma entrevista do Thiago Escuro, que foi do Red Bull Bragantino aqui, e hoje é CEO do Mônaco. Ele fez um processo seletivo para o Mônaco, passou, e ele foi no Bola da Vez, aqui, com o Plihal. E aí o Plihal perguntou, pô, cara, como é que é ser CEO do Mônaco? Uma cidade que respira luxo, né? Só tem milionário. Tá? Pô, cara, realmente é complicado. Tal. Quando eu vou à praia, eu atravesso a rua, eu cruzo com o Nadal, cruzo com o LeBron James, eu não sei com quem e tal. Ele, pô, como é que foi lá essa questão no clube, cara? Um clube que está numa cidade muito rica e tal. Ele falou, olha, eu procurei mudar algumas coisas porque é muito importante que o jogador entenda quem ele é, onde ele está e quem ele está representando. Então, sim, uma coisa que eu peguei lá no pé deles foi com relação à vestimenta, comportamento. O jogador ele precisa entender que, principalmente fora do muro, ele está representando um grande clube de futebol. Qualquer coisa que ele faça fora do muro vai respingar no clube. Sim. Então, isso é muito importante. Então, achei muito bacana aquilo, né? Mandei até um direct para ele lá, mas nunca respondeu, né? Não sabe nem quem eu sou, né? Mas achei muito legal essa entrevista dele e eu, como consultor de imagem, né, analista comportamental, já tive a oportunidade de falar com alguns diretores de clubes aqui e tal, e eu tenho um projeto para desenvolver um setor dentro do clube de consultoria de imagem e análise comportamental. Né? E aí eu montei um projeto, apresentei para algumas pessoas do meio da bola e todo mundo, pô, muito bacana isso aqui e tal. Porque isso já acontece lá fora. Você vê Real Madrid com parceria com Hermès, outros clubes com Louis Vuitton, com várias marcas e tal. Aqui a seleção brasileira vai ser vestida, tanto a masculina quanto a feminina, pelo Ricardo Almeida. Mas não tem nenhum clube de futebol hoje aqui no Brasil que tenha um departamento de consultoria de imagem. Entendi. E análise comportamental. Né? E aí eu montei um projeto. Há pouco tempo tive até a oportunidade de apresentar para um grande diretor de futebol aqui, ele gostou muito. Mas a última palavra não é dele, né? Também, bom, eu tinha muita vontade de desenvolver um projeto desse aqui, porque não existe. Isso é importante. Eu tenho uma clientela hoje no futebol, assim, bem bacana, né? 2 você conhece, é o Juan, o Rodrigo Caio, e tem 4 jogadores hoje que eu tenho contrato de confidencialidade. Que eu não falo para ninguém, ele não fala para ninguém, eu não posto nada, ele não posta nada. Então, assim, hoje fazendo o que eu faço aqui no Brasil, eu não conheço ninguém. Não conheço ninguém. Nesses 9 anos que eu estou com isso, não conheço ninguém. Mas eu gostaria muito de desenvolver esse trabalho num clube de futebol. Eu tive uma proposta do Vitória da Bahia. Uns anos atrás, um cara chamado Edson de lá me ligou, porque o Roberto Drubski, o treinador de futebol, mandou meu projeto para ele, ele gostou e tal, explicou mais ou menos, ele me ligou. E eu expliquei para ele e tal, ele, quanto é que você quer ganhar para vir desenvolver isso aqui e tal? Aí eu falei um valor, ele, pô, cara, agora eu não posso pagar isso e tal, não sei o que e tal.
coisa não avançou. Mas eu tenho muita vontade de desenvolver esse trabalho aqui, né? Quem sabe, Até né? porque, na verdade, aqui no Brasil a gente tem problemas culturais, educacionais também Sim. em relação Mas aos, é uma coisa que o aos jogador jogadores. gosta, né? É. O jogador gosta disso. É que muitas vezes o jogador- jogador, por não saber, ele estampa aquelas marcas Sim. gigantescas aqui, entendeu? E Você que vê isso, na verdade, vem lá de baixo lá já, de né? baixo, lá de baixo. Você vê o jogador quando começa a ganhar grana aqui, ele está num clube, ele começou a ganhar um dinheiro bacana. Qual a primeira coisa que ele compra? Carro, cordão de Carro. ouro. Carro. Por que ele não compra casa? É. Porque o carro é um bem móvel. Aonde ele vai, ele está gritando assim, ó, eu venci. É isso aí. As pessoas estão vendo. A casa só vai ver quem for lá na casa dele, mas ele quer aparentar, ele quer apresentar aquilo, entendeu? Então, você vê que são os pensamentos que não tem nada a ver, entendeu? O cara não foi direcionado para um comportamento assertivo e entender que aquilo ali é importante, mas o mais importante é a casa, é a estrutura da família. Né? Eu falo muito no nosso papel, no caso. Sim. Né? No nosso papel como agente, o empresário do jogador, a gente também tenta orientar. Então, você fala sobre a questão de comportamento. Então, quando a gente manda jogador para a China e até treinadores para as categorias mais inferiores para a China, a gente busca primeiro já passar uma informação para eles de como é o país, de como é a cultura, e aí o que pode e o que não pode. E aí a gente, por exemplo, tem contrato com o governo, né, de algumas cidades chinesas para a questão de futebol. Então, o governo próprio no contrato já tem uns pontos que a gente tem que se atentar e aí passar essa informação para os treinadores. Né? Porque, mal ou bem, é aquilo. Quem te contrata é o governo. Se acontecer alguma coisa não muito legal, vamos dizer assim, o que respinga para o governo. Sim. Né? Então, isso é importante. Em relação aos jogadores, a gente, como empresário, acho que a gente também tem um papel muito importante para isso. Pelo menos a gente sempre busca fazer com que o atleta entenda de que ele está no momento, ele está ganhando aquele dinheiro, esse dinheiro é importante, mas buscar não torrar dinheiro, mas pegar o dinheiro e fazer um investimento. Comprar um imóvel, comprar um segundo imóvel, fazer um investimento. Né? Eu falo isso porque, por exemplo, a gente já teve atletas que ganharam um bom dinheiro lá fora e que a gente sempre falou, filho, não vai fazer maluquice de torrar com mulherada, não vai fazer maluquice de torrar com teus amigos, porque nessa hora você vai estar com uma porrada de amigo. Primeira coisa que você tem que fazer é guardar um dinheiro para você. Pensar no futuro, né? Pegou o dinheiro, opa, dá para comprar um imóvel, dá para comprar um outro imóvel. Por quê? Porque, na verdade, você já está pensando no seu futuro e que ali é uma renda extra que vai aparecer. Porque a carreira de jogador de futebol, a gente também sabe que é uma carreira curta. Sim, bem. Então, se ele chegar até os seus 35, ou numa melhor fase, chegar e conseguir jogar até os seus 40... Zé Roberto, 43. Acabou. Chegou nos 40, no limite, acabou. Ele vai fazer o quê? Mas aquele que foi bem orientado ou que tinha uma cabeça melhor, vai pegar o dinheiro e vai fazer alguns investimentos. Sim. Paralelamente, quando ele está jogando bola, ele também tem uma outra receita. Sim. E muitas vezes o jogador ele chega num nível que ele, de reconhecimento, né, e de fama, assim, e muitos empresários, muitas empresas vêm até esse jogador querendo ser sócio. Sim. Eu conheço jogadores, eu posso até dar o nome de um aqui, Fábio Luciano. Hoje é comentarista da ESPN. Fábio Luciano ganhou mais dinheiro fora do futebol do que no futebol. Com certeza. Então, acontece isso. As pessoas vêm atrás, pô. E aí, uma coisa que me incomoda às vezes é quando o jogador de futebol vai dar entrevista, ele fala problema. Nós vai jogar. Eu tô falando isso aqui, assim, entendendo perfeitamente certas consequências do que eu vou falar. Eu já tentei fazer parceria com alguns empresários de jogador para poder vestir o cara, preparar o cara, orientar, fazer um teste de DISC ou HMI para entender o perfil do cara. Isso vai facilitar a vida do empresário e vai valorizar, porque tem muitas pesquisas que dizem que o homem que se veste bem
ele pode ganhar até 30% a mais. Então, cara, é muito difícil. E aí, uma vez conversando com uma pessoa importante no meio do futebol, ele falou, cara, tem muito empresário que é inseguro. Acha que você vai fazer alguma coisa e o cara vai acabar gostando de você, largando ele para vir para você. Eu falei, mas eu não sou agente jogador, isso ficou para trás. Meu negócio hoje é outro, eu quero outra coisa. Então, e eu tenho percebido como é difícil, entendeu? Você chegar em jogador através de empresário. Quando eu cheguei, os jogadores que eu atendo hoje, que eu já atendi... É melhor chegar direto no jogador. Exatamente. Foi o caso do Juan, foi o primeiro, aí depois ele me indicou para o Rodrigo Caio e a coisa foi. Mas não é fácil. Não é triste falar isso, mas é uma constatação, entendeu? É muito complicado. E aí o jogador não entende a importância de falar bem, se comunicar bem. Não é nós vai jogar, pô. E isso aí eu entendo como papel do empresário. O empresário está vendo isso e aquilo incomodar o cara e falar, meu irmão, você não pode falar isso. Senta aqui, eu vou pagar uma professora de português para você, ou você tem grana para pagar uma professora de português para você melhorar o teu português, você evoluir. Não é evoluir só comprando imóvel, você precisa evoluir em todos os sentidos. Na verdade, o cara vai parar de jogar cedo e ir para frente. Como é que vai ser? Então, na verdade, por exemplo, como você falou, no momento que às vezes o jogador já começou a ganhar um bom dinheiro, não precisa ser nenhum valor astronômico, um bom valor mensal. A gente também orienta para que ele possa buscar um psicólogo, uma professora de inglês, mental, porque ele tem que saber que a qualquer momento pode surgir uma oportunidade para ele ir para fora. Sim. E que se ele souber falar inglês, vai ajudar. Então, isso é o que a gente já vem trabalhando nesse sentido. Você vê o caso do menino do Vasco, como é que é o nome dele? Ryan, que foi vendido para a Premier League. Sim. Primeira coisa que ele tem 6 meses para poder aprender inglês. Né? Se talvez... Jogar, ele está jogando bem, está arrebentando. Se talvez ele já tivesse começado a aprender inglês aqui no Brasil, ele não teria mais esse problema, vamos dizer assim. É a visão do empresário também, entendeu? Né? Não estou falando que é a culpa do empresário, nem nada assim. Sim. Mas é só uma constatação que a gente vê muito no mercado. Então, por exemplo, eu falo isso até com treinador. Às vezes surge um pedido para treinador, só que está ali, inglês fluente. Tem bons treinadores que não têm inglês. Ou se você pergunta, qual é o seu nível de inglês? Eu me viro. Entendeu? Então, às vezes, é difícil, é complicado. Aí você não leva, não é porque você não gosta, ou não é porque o cara não é competente. É porque ele tem um requisito que ele não consegue preencher. Então, se ele tivesse o inglês fluente, a vaga era dele. Eu estava falando essa semana com o Ney, né? O Ney tá no Al Hussein, da Jordânia, né? Aí ele tá gravando uns videozinhos para tranquilizar pessoas e tal, porque tem muito voo que foi cancelado, voo que atrasou, por causa do negócio do Irã, lá, dos Estados Unidos e tal. Aí eu mandei mensagem para ele, falei, meu irmão, tô orando aqui por você e tal, vai dar tudo certo. Ele, valeu, Bianchi, obrigado e tal. Tá bem lá, cara, no Al Hussein. Tava um bom tempo aqui sem nada, né? Um tempo... Ele tinha ficado muito tempo nos Estados Unidos, né? Aí quando voltou... Ele pegou um clube aqui, não sei se foi o Goiás, pegou um clube menorzinho aqui, ficou pouco tempo, foi mandado embora, e aí trocou de empresário e tal, e foi parado. Quando eu vi, eu estava lá no Al Hussein, da Jordânia. Jaime, a gente está chegando no final aqui, cara. Poxa, bom demais aqui esse papo, mas não acabou não. Você tem uma pergunta que eu sempre deixo para o final aqui. Eu costumo dizer o seguinte, aqui eu trato sobre elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Nesse campo das relações interpessoais, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Correto. Todos nós, em algum momento, precisamos de alguém que nos deu uma força, alguém que abriu uma porta, que ajudou a gente num momento difícil e tal. No teu caso específico, quem foi aquela pessoa que te ajudou num momento de dificuldade, seja pessoal, mas principalmente profissional, aquela pessoa que abriu uma porta, que acreditou em você? Existe essa pessoa? Em vários momentos sempre tem uma pessoa. Eu acho que não é só uma pessoa, são várias pessoas.
Porque a nossa vida, a gente passa por muitos momentos. Muito dinâmica, né? Você, hoje é isso, amanhã, de repente, surgiu uma oportunidade. Então, às vezes, quando você não sabe, você precisa de um amigo que saiba. Então, acho que não é só uma pessoa em específico. Eu acho que são momentos. Eu falo assim, como eu entrei no futebol. Simplesmente, um dia, conheci um empresário que também era esse problema, não falava inglês, não falava chinês, só falava português. E eu acabei entrando no futebol assim, entendeu? E aí começou o mercado chinês começar a abrir e a gente começar a mandar jogador para a China. Então você fala assim, porque eu sabia falar inglês e sabia falar chinês. Então facilitou, vamos dizer, a vida dessa pessoa. Mas ao mesmo tempo, através dessa pessoa, eu acabei entrando no futebol. Juntou a fome com a vontade de comer. Eu falo que eu caí no futebol de paraquedas. Na verdade, porque eu nunca fui atleta, nunca fui jogador, entendeu? E aí, na verdade, nesse momento aconteceu, fui entender como é que funcionava tudo. E aí, gostei e fui levando. Em 2007, quando a gente fechou um contrato de intercâmbio com o pessoal do Olha Brasil, simplesmente tudo é momento, mas tudo é o que você já fez no passado. Então, por exemplo, o ex-embaixador da China no Brasil é amigo da minha família. Mas ele é amigo da minha família já há muito antes dele ser embaixador, porque ele também foi cônsul. Então, ele já me conhecia desde que eu sou um pirralho, vamos dizer assim. E aí ele sabe que eu trabalho com futebol. Só que ele me conhece a minha família. Então, ele sabe a nossa postura em relação às coisas. Então, quando ele se aposentou, ele foi convidado para entrar num grupo na China. E esse grupo tinha um time de futebol. E aí esse time de futebol, o presidente queria trazer um grupo das crianças para cá, para o Brasil. Então, não sabiam como começar. E aí ele falou, não, eu tenho uma pessoa que eu conheço. E aí me apresentou, eu estive na China, a gente conversou. Eles vieram, conheceram a estrutura. Eu lembro até hoje, a gente fez isso, foi... Eu lembro dessa época aí. Junho, julho. É o Hebeidin. Sim, mas em São Paulo, uma parceria. O Olha Brasil. Isso. Que era um clube de empresário específico para formação. E aí foi em julho. Em outubro, o presidente do Olha Brasil e o diretor de Relações Internacionais foram comigo para a China. A gente formalizou o contrato. Em dezembro chegou o primeiro grupo. De 2007 até 2017. A gente chegou a ter... Eu acho que a gente se conheceu em 2013 ou 2014. Foi mais ou menos nesse período. Eu comecei a agenciar em 2013. Então, e aí, nesse período, a gente chegou a ter 60 garotos e 18 meninas chinesas aqui. Esse projeto não existe mais. Não. Mas foi muito bem feito, foi muito bem elaborado. Dos garotos que estavam aqui voltaram para a China. E hoje tem 3 jogando primeira divisão, e 5 jogando segunda divisão. Então, as coisas... Deu fruto, né? Deu fruto. E aí muito o clube, bem. que era um clube pequeno, hoje joga a segunda divisão do campeonato chinês. Muito bem. Pensando nisso, se você tivesse que fazer uma ligação agora, de agradecimento, para quem seria? Meus pais. Seus pais moram aqui no Brasil? Não, os 2 já são falecidos. Teria alguém mais assim que você pudesse fazer uma ligação de agradecimento por alguma questão profissional ou pessoal? Minha esposa. Vamos ligar para ela? Não vai atender. Tá tomando conta das crianças agora, acho que no curso de inglês, eu acho.
Muito bem. Então você olha para aquela câmera ali, ó, manda um recado para ela. Te amo. Ai, ficou vermelhinho. Ficou vermelhinho. Te amo. Muito bom, muito bom, muito bom. Jaime, cara, obrigado demais. Obrigado demais. Foi uma honra te receber aqui. Você é uma pessoa que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande. E valeu demais o papo. Logo, logo você vai ver esse papo aí lá no canal do YouTube, lá do Bianchi Podcast. E valeu. Chora não, meu irmão. Chora não. Na verdade é por causa de família. Quando a gente fala de família, acho que é uma coisa mais, né, te deixa mais emocionado. Sim, sim. Mas eu queria agradecer o convite. Você é um irmão. Amém. Né? Eu não falo que você é um amigo, você é um irmão. Né? Nesse mundo que a gente vive, a gente realmente precisa das amizades, precisa dos amigos. Sim. A gente não consegue fazer nada sozinho. Né? A gente sempre precisa ter um parceiro que estenda a mão e a gente possa fazer junto as coisas. E as coisas aí acontecem de verdade, é isso. Sim. Entendeu? Sim. Mas obrigado realmente pelo convite. Eu que agradeço. Vamos junto. Pessoal, semana que vem, terça, quarta-feira, esse papo vai estar disponível lá no Bianchi Podcast. Então se inscreva no canal lá do YouTube, deixa seu like lá, seu comentário, seu joinha e ative o sininho para você receber sempre que tiver papo novo lá, tá bom? Eu quero deixar uma frase aqui para você fixar bem essa frase na tua cabeça. Tem uma frase que eu sempre falo aqui que é: viva sua vida com sentido de missão. Mas hoje eu vou deixar uma frase diferente. Quando você conhecer uma pessoa, não pergunte o que ela faz. Pergunte o que ela ama. O autor é desconhecido. Gente, e a frase que eu sempre digo aqui: nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço a todos. Deus abençoe.